Olá, olá, olá a todos vocês. Oi, Sônia. Vocês vão Olá, boa estranhar, noite. porque eu e a Sônia estamos com uma vozinha diferente, né, Sônia? É mais ou menos isso. Eu estou um pouco resfriada, gente, eu diria que um pouco, quase muito, né? E a Sonia também está saindo de uma gripezinha, né? Bem fortezinha. Estamos em Portugal, aqui é inverno ainda, então estamos sujeitas a essas variações, né, da nossa saúde e dos vírus. Então eu peço a todos vocês desculpa pela minha voz, não estou com voz de radialista, mas eu estou com uma voz diferente. Mas não quer dizer que não vou deixar de estar com vocês, porque eu tenho certeza que a espiritualidade vai estar aqui cuidando de nós duas, para que a gente possa fazer esse evangelho com muito carinho, com muito amor. E, né, Sônia? E, além do evangelho, logo mais estaremos com vocês dando continuidade ao estudo da primeira parte, Corações Flagelados, do livro Paulo Estevão, a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, ok? Sônia, posso fazer nossa oraçãozinha antes da gente fazer a nossa leitura? Boa noite em Portugal, boa tarde no Brasil e vamos lá à nossa oração. Muito obrigada. Desculpa, esqueci de você, de falar de ti. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui juntos, unidos em teu santo nome, e temos certeza de que estará conosco, porque essa foi uma promessa por vós efetuada a cada um de nós, irmãos teus e filhos de Deus, que estaria conosco quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu santo nome. Pedimos ao Pai que durante este evangelho possamos manter os nossos corações ligados à espiritualidade maior, para que todas as energias aqui manipuladas possam ser encaminhadas a todos aqueles que precisarem, principalmente as vítimas, Senhor, das guerras, dos terremotos e dos deslizamentos, no caso do Brasil. Esteja com cada um desses corações, dessas mães que perderam seus filhos, com cada hospital. Esteja presente também, Senhor, no coração de cada uma das pessoas que estão nas ruas, necessitando de um abraço, de um olhar, de um carinho, de um afeto. Esteja com eles, Senhor, que nosso evangelho possa servir para estas pessoas. Que assim seja. Vamos lá, né? O mundo está precisadinho, né? A gente está num momento de transição, gente, tá difícil essa transição, mas a gente está aqui, temos a ajuda de toda essa espiritualidade, e uma das ajudas que eles nos proporcionaram é podermos fazer esse evangelho através da Web Rádio Estação da Luz, graças ao nosso querido Tavares, obrigada, Tavares, e também a companhia dessa minha grande amiga, minha grande parceira, minha irmã de várias encarnações, Sônia Paula Almeida. Obrigada, minha amiga. Bom, Obrigada eu, minha querida. estamos lá, né, minha querida? Eu sempre uma. Você é minha força, você sabe disso, e vocês todos aí do outro lado são nossa força, porque É isso mesmo. a gente se obriga, né, Sônia, a estudar para poder fazer isso tudo, né? É muito bom. Eu estava pensando hoje nos primeiros evangelhos que eu fiz aqui pela rádio, e hoje, como me sinto mais confortável, quanto eu aprendi, até nos momentos difíceis da minha vida, quanto esses ensinamentos, né, Sônia, fizeram diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente discute, eu e a Sônia, quando acabam os evangelhos, a gente ainda vai discutir sobre, olha, aquilo ali, a intuição que veio assim, a intuição que veio assado. O que a gente aprendeu, né? Então, assim, a gente vê os áudios também, vê o que a gente pode melhorar, e cada dia tentando ser melhor para vocês e para nós. Acho que esse é o objetivo. É isso, Sônia? É isso mesmo, querida. E temos de estar gratos, né? Porque a primeira ouvinte das coisas somos nós. Portanto, as lições são primeiro para nós. É o ouvidinho que está mais perto, né? É o nosso. E assim, eu tenho certeza que vocês também têm amigos carinhosos que vocês podem contar nos momentos de aprendizado, para poder discutir, debater sobre o que for falado aqui no Evangelho. Assim como eu tenho, que é a Sônia, que me faz parte junto comigo desse aprendizado. Então, desejo que vocês também encontrem essas pessoas, caso ainda não as tenham enxergado, mas com certeza elas estão do lado de vocês, encarnadas ou desencarnadas, ok? Bom, nós vamos dar continuidade no livro Segue-me. Esse livro é de psicografia também do Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Esse evangelho, inclusive, chama-se Evangelho por Emmanuel, né, Sônia? Que é a ordem do nosso Tavares, Evangelho por Emmanuel. Então, a gente está aqui estudando o livro Segue-me, junto com outros colegas também que participam dessa nossa jornada do Evangelho.
ok? Então, a gente recomenda sempre que vocês tenham a aguinha de vocês do lado. Hoje, por motivos de força maior, eu tenho um chá, porque eu preciso tomar um remedinho, mas a água é um outro remédio também, a minha água tá lá, que eu já pedi para me mandarem já. A minha aguinha, mas eu recomendo que vocês tenham uma aguinha, porque a espiritualidade vai tratar, tratar essa água para que vocês possam receber os fluidos que vão ser benéficos para o corpo de vocês. E, falando da água, né, Sônia? O nosso tema que caiu hoje para a gente chama-se a água fluida. Vamos lá, vou começar a ler, tá, Sônia? A água fluida. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 42. Galardão é pagamento, tá, gente? Meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava à compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos o mais simples e receptivo da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu possa ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise de inteligência vulgar, e a linfa potável recebe a influência de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui no imo da alma, quando se une na difusão do bem, operam milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-las em benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outrem e a si mesmo, bastam a vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência em benefício da carne e do espírito, sempre que estacionem através de zonas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas de água cristalina, à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção e estarás, então, consagrando os desculpa, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus. Que coisa mais linda, né? Muito bem explicado, né? Bom, Emmanuel, né? Essa forma dele clara de falar as coisas e muito bem explicado de algo duas coisas muito simples, né? A água e a outra, o pensamento, né, Sônia? Sim, é interessante porque, como nós sabemos, o pensamento, e temos vindo aqui a falar ao longo dos vários evangelhos, que o pensamento manipula o fluido cósmico universal, que é a base de tudo o que existe materialmente falando. O nosso corpo físico, o corpo espiritual, a água, a madeira, tudo provém da mesma coisa. E a física quântica já estudou e diz que tudo é energia condensada, que se agrupa de acordo com as forças físicas que manipulam essas mesmas, no fundo, a lei da atração, que é assim que fala a ciência, que manipula de forma que dê origem a diversas coisas diferentes. O que é que manipula? O pensamento divino, que dá origem a tudo, não é? Porque é causa primária, inteligência suprema,
Portanto, é ele que dá origem a tudo. E o que é que acontece? No livro A Gênese, no item 25, capítulo 15, Allan Kardec diz o seguinte: as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Tal como nós já estudámos e também vem na Gênese, a voz é propagada, o som, no ar, né? É o seu veículo. Neste caso, a água também é, como é energia proveniente do fluido cósmico universal, ela própria é passível de ser veículo do pensamento. E isto vai de encontro a Emmanuel, que diz exatamente isso no texto que acabámos de ler, porque está muito bem explicado. Sim, Emmanuel foi perfeito na sua explicação. O que é que acontece? Se eu estiver um pensamento negativo e a minha água estiver aqui ao meu lado, eu vou influenciar esta água e ela vai muitas vezes me saber mal. Mas se eu tiver um pensamento positivo, esta água adquire, parece até um sabor diferente daquilo que estamos habituados. Porquê? Porque é exatamente o fluido magnético que eu estou a colocar na água. Então vamos transpor isto para a oração. Se eu estiver a orar em benefício de alguém, aquela água, essa água vai adquirir a substância que os benfeitores espirituais vão auxiliar a que sejam lá colocadas, materialmente falando, porque eles precisam do nosso ectoplasma, que é o fluido materializado, que provém do fluido cósmico universal também. O nosso fluido materializado com o fluido espiritual dá origem, muitas vezes, a que a água tenha o medicamento necessário para as curas, inclusive físicas. Vou dar um exemplo. Ivone Amaral Pereira não tinha dinheiro. Ivone Amaral Pereira é um médium brasileiro, que vós conheceis de Memórias com Suicida, por exemplo, de livros, tem vários, e ela não tinha dinheiro, passou muitas dificuldades ao longo da sua existência física, enquanto médium. E o que aconteceu foi que, como ela não tinha dinheiro para comprar medicamentos, o que ela fazia era confiar nos benfeitores amigos, pedia em oração e os benfeitores auxiliavam, porque estava na linha de merecimento dela esse auxílio. E ela estava receptiva a esse auxílio. Então, não é ao acaso que nas casas espíritas se pede para que as pessoas coloquem a água fluidificada, não é? Dá uma água para ser fluidificada e levem para casa. Tanto pode ser para a cura do espírito, perispírito, falando corpo no sentido espiritual, como para o corpo físico. Nós temos, e isso também nos diz Paulo de Tarso, nós temos dois corpos, o físico e o espiritual. O espiritual, o corpo espiritual, que nós chamamos na doutrina espírita perispírito, ok? Dá origem ao corpo físico. Então, as doenças nascem no perispírito e transpõem-se para o corpo físico. Aquilo que eu faço e que lesa o meu corpo físico, como está ligado ao meu corpo perispiritual, também vai ter impacto no meu perispírito, porque estão interligados. Então, aqui ganha uma maior responsabilidade a forma como nós tratamos o espírito e o corpo. Fundamental, não é? Porque nós devemos deixar de ser pessoas que se façam de peso, no fundo, para os outros. Se nós cuidarmos da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual, em vez de sermos aqueles necessitados que estão às portas dos centros espíritas, no sentido de procurar ajuda, passamos a ser os agentes do bem. Não há mal nenhum em procurar ajuda num centro espírita. Porque quando a gente está doente, nós devemos procurar, doente espiritualmente falando, nós devemos procurar um centro espírita ou um outro meio qualquer que cada um professe. Devemos procurar conforto espiritual. Mas não serve de nada eu ir ao centro espírita e depois não fazer nada para me transformar e deixar de ser a doente. Não é? Portanto, o que o espiritismo nos ensina é nós sermos agentes da nossa própria cura. Começando na parte psíquica, que é aquilo que é o pensamento, que é aquilo que dá origem a tudo o resto que nós aqui falamos. Continuando na nossa água. A fluidificação, partindo para aquilo que estávamos a falar,
Quando nós vamos ao centro espírita, a água é fluidificada. É os benfeitores que utilizam o fluido material de nós, médiuns, e o deles, espiritual, para dar origem a algo que aquela pessoa especificamente necessita. Por isso é que a água deve ser individualizada, porque é de acordo com cada pessoa. Então, vou dizer quais são as fluidificações que existem, ok? Que é para a gente perceber que há aqui uma diferença, né? Há a fluidificação magnética, aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados na água para a ação magnética da pessoa encarnada. Eu sou espírito. E como tal, eu também consigo manipular a água. Para o bem e para o mal. Que através da minha mente projeta dizer assim, esta água, por favor, possa ser útil para aquele nosso irmão. Que é o que diz o texto no início, não é? Se deres-me um copo de água fria em meu nome, já estou, ao fazer isto com amor, já estou a fluidificar a água no sentido de magnetizar com a parte material, não é? Pois há uma outra São ações, né? Há uma segunda fluidificação, que é a espiritual. Aquela em que os espíritos, sem intermediários, ou seja, não usam o fluido material, usa só o fluido espiritual. Por exemplo, um medicamento que só existe a nível espiritual, né, que a pessoa necessita, e que normalmente é para o perispírito, o perispírito é que necessita, em que eles colocam diretamente sobre a água. E nós, quando vamos beber, como eu disse, o corpo influencia o perispírito e o perispírito influencia o corpo. Portanto, logo quando eu bebo, está a influenciar o perispírito. E depois tem a fluidificação mista, que é a mais usual, que é aquela em que os dois processos de fluidificação acima descritos se misturam, dando origem à fluidificação, que é os benfeitores utilizam o fluido materializado, que é o magnético, quisermos dizer assim, com o dele espiritual e dá origem a uma coisa necessária para que quer o corpo físico, quer o corpo perispiritual possam ser auxiliados, ok? Para nós percebermos que isto tem a ver com a parte física e com a parte do corpo espiritual. A água serve para isso. A água, diz-nos o nosso irmão Bezerra de Menezes, em Loucura e Obsessão, diz-nos o seguinte: a água, em fase da sua constituição molecular, é o elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido que se faz portadora. É como dizíamos há pouco, só para nós vermos que há outras bibliografias onde temos esta informação. Na revista espírita, sim, diz. Temos também no Nosso Lar, né, que ele comenta sobre a Sim, água, eu que tenho aqui mais acima, depois vamos buscar o Bosque das Águas, eu também tenho aqui. é exatamente isso que eu falo agora. Era o Bosque das Águas. Mas eu estou a ir a outra bibliografia, mas eu tenho o Nosso Lar aqui também. Mas voltando aqui ao que estávamos a falar, Revista Espírita, estamos aí primeiro a outros autores antes de irmos ao Nosso Lar. Na Revista Espírita de julho de 1860, tem a seguinte informação lá. Portanto, para ver que não é de agora, já vem de lá do tempo de Kardec, século XIX. Relato de várias manifestações físicas ocorridas com o Sr. B, ele não diz quem é a pessoa, só diz que é o Sr. B, presente à sessão, entre outros fatos, o transporte de uma rolha atirada num quarto e de um frasco de água fluidificada que tinha um cheiro de almíscar tão forte que impregnou todo o apartamento. A água passou a ter cheiro. E nós sabemos que a água não tem cheiro. Então é porque algo fez com que ela passasse a ter cheiro. O mesmo acontece, por exemplo, não sei se já vos aconteceu um dia, estarem a pegar numa água que não foi manipulada, mas de repente nós sentimos o sabor de morango. E nós não comemos morango, não comemos repousados, não Ou ela comemos ficar gaseificada. É? Ela começar a ter gás. Né? Também, ok? Portanto, nada é ao acaso, ok? Portanto, eu estou a dar aqui exemplos. Não sei se já vos aconteceu isto, mas acontece, né? A água, diz-nos em livro Segue-me, Emmanuel, e agora vamos buscar o texto que demos. A água é dos corpos o mais simples e receptivo da Terra. É o mais simples, por isso o mais receptivo aos fluidos espirituais. Porque é o menos magnetizado, menos, né? Menos materializado, vamos dizer assim, que o termo correto é menos materializado. É com uma base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais. Não é? É o que acabámos de ler há pouco e que eu trouxe, não é verdade? E agora temos aqui, como eu falou, né, o nosso lar, nós vamos aqui pegar
numa parte do nosso lar, que é o Lísias está falando no capítulo 10, o seguinte. E ele está a falar com quem? Com André Luiz. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Vocês já viram a importância do nosso pensamento dentro do lar? A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Nós sabemos que a água leva os corpos dos animais mortos, os nossos próprios corpos, se for o caso, não é? Será nociva nas mãos perversas, vejam bem, será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas e, quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, levando-nos a casa material e purificando-nos a atmosfera íntima. A nossa copo d'água, que muitas vezes nós colocamos à cabeceira da cama, muitas vezes, acaba por absorver os nossos pensamentos deletérios e ajudar-nos a aliviar um pouco. Vejam só. Mas o que também significa que quando eu for beber essa água, ela não vai ser tão benéfica para o meu corpo físico. Mas não pensemos que os benfeitores não estão lá para ajudar. Como a maior parte de nós não tem esta noção, e se não tiver na nossa linha de sofrimento passar por determinadas situações, essa água vai ser por eles tratada para que não nos faça mal, ok? Portanto, há sempre benefício por parte da espiritualidade, desde que não tenha já na nossa linha kármica de necessidade de passar, ou kármica ou de prova, passar por uma determinada situação. Então, não é ao acaso que os nossos pais, no antigamente, para quem é mais velho, ou os nossos avós, ou os nossos bisavós, dependendo das idades, quem esteja a assistir, que diziam que nós devíamos orar à mesa. Porque da mesma forma que a água é alterada, como tudo o que está é energia condensada, também o nosso alimento que contém água, porque o alimento é água, a base do alimento é água, 70% do nosso corpo é água, então também esse alimento pode ser manipulado de forma que nos possa ser prejudicial. Então, se eu for cozinhar, por isso é que a gente diz que tem que cozinhar com amor. Os antepassados diziam isto sem ter estes conhecimentos que nós temos hoje em dia. Se eu for cozinhar e estiver irritada, aquele alimento não me vai cair bem, nem no meu marido, nem no meu filho, nem Muda o sabor. Sim. E outra coisa que é interessante, é muito rápido, né? Você não precisa ficar lá 2 horas com a água pensando, água é boa, água é saudável, ou imaginando os espíritos para poder, ó, vem cá, alguém vai para poder colocar algum remedinho aqui. É muito rápido, é o pensamento. Às vezes só o pensamento de gratidão já faz uma diferença enorme, né? Eu lembro quando eu fiz um curso de meditação na Casa do Caminho, em São Paulo, eles deram uma aula sobre a água. E eles comentaram do cientista Masaru Emoto, que ele iniciou o estudo das águas. Iniciou porque depois disso outras pessoas começaram a estudar a influência e a rapidez com que os cristais de água se reproduziam, né? Não se reproduziam, se modificavam. Então, assim, era uma coisa muito simples, que você imaginava um sentimento, não é só a cabeça, porque a imaginação, quando se fala da psique, é o todo, né? Não é pensar só com a cabeça, é pensar com o corpo inteiro. Você só imaginava, por exemplo, um sentimento de amor. Ele já pegava aquela água, congelava, depois ele pegava a água congelada e ia olhar as moléculas, o formato que elas estavam. Então, quem quiser comentar, vale a pena dar uma pesquisada no Masaru Emoto, tem pesquisas dele, você consegue ver até as imagens dos cristais de água, tanto os positivos e os negativos, quando fala em relação ao pensamento. E aí a gente leva em consideração que, se o nosso corpo é 70% água, Jesus amado, a gente precisa mesmo ter os pensamentos positivos, porque a gente é capaz de realmente adoecer, trazer a doença para nós mesmos por causa do pensamento. E é esse o perigo que tem, né? Porque ela é um condutor muito rápido das energias. Então, se ela é esse condutor, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, esse policiamento com o nosso corpo físico. E também espiritual, já que, como a própria Sônia leu, nós também temos água
do lado de lá, né? Das outras dimensões A água é também. fluido cósmico universal, portanto, tudo provém da mesma coisa. Ah, A água é uma e maneira de uma das agrupamento. formas Sim, pronto. apresentada em uma forma Certo. E no específica. nosso lar, Tanto que nosso lar ela é mais, no nosso lar ela é mais um pouquinho mais menos condensada, né? densa. É mais fluídica. Sim, É, é menos densa. fluídica, desculpa. Exatamente. Agora, voltando ao nosso lar, ela tem razão, há água no nosso lar, porque há lá o Bosque das Águas, não é? O acaso que lá está. Agora eu vou ler mais um pouquinho, não é? Do Lísias, para nós vermos a maravilha que é o mar para nós e que nós desperdiçamos poluindo tanto, que é com os nossos pensamentos, que é com a parte material, não é? O homem é desatento, diz o Lísias. Há muitos séculos, o mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo. Antes de qualquer consideração, virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Haverá um tempo em que nós vamos correr atrás do prejuízo e vamos cuidar e da nossa água. E este é o tempo, não é o tempo de lá atrás, é o tempo atual. A E do nosso Amazónia, pensamento. sim, porque tem a ver com isso. A Amazónia é importantíssima para a própria manutenção da vida física de todos nós. Porque lá não só tem a parte vegetal que é necessária e animal para o equilíbrio do planeta, como também tem água. E essa água é importantíssima. O equilíbrio do planeta se dá exatamente porque existe o ecossistema que foi criado por Deus e é perfeito. Foi criado por Deus. Portanto, é perfeitinho, não é um Não, acaso. e no mundo é um dos poucos lugares que sobrou, né? Porque o Com resto do água mundo foi potável, destruindo né? aleatoriamente, e no mundo é um dos poucos lugares que sobrou. Agora o mundo inteiro está tomando conta da Amazônia. Agora vamos pensar, porque é património mundial, apesar que as pessoas acham que não. O Brasil, existem pessoas no Brasil que acham que não. Mas eu não estou já a pôr no património mundial, porque todos nós, pela lei da reencarnação, um dia podemos nascer no Brasil, outro dia podemos nascer em Portugal, outro dia podemos nascer na Síria ou no deserto e não temos água. Então, se nós não cuidarmos agora, mais à frente podemos sofrer grandes consequências pela lei kármica. Então, o que é que eu ia dizer? Esquecendo a parte política, que não nos interessa minimamente, interessa sim aquilo que é importante, que é, nós estamos a dizer neste momento que nós precisamos do equilíbrio do planeta, que o equilíbrio do planeta se dá quando todas as espécies, incluindo a humana, consegue dar-se com as outras espécies que existem no planeta, sejam as vegetais, sejam os animais. Por que nós estamos a sofrer agora as consequências que estamos a sofrer? Porque nós não estamos a respeitar a criação divina. Nós não estamos a respeitar aquilo que Deus nos legou e que nos dá para nós podermos fazer a nossa evolução. Portanto, não é o acaso que nascem tantos espíritos mais jovens a lutar por um planeta, quando eles acabaram de nascer, a dizer: parem, por favor, porque vocês estão a hipotecar o nosso futuro. Mas não é só o futuro deles. Estão a hipotecar o futuro de quem vai reencarnar novamente, que somos nós, e nós vamos sofrer essas consequências. Os nossos, se não formos nós, imaginemos que não vamos acompanhar a evolução do planeta e não reencarnamos na Terra, vai sofrer o nosso filho, vai sofrer o nosso neto, vai sofrer as pessoas que nós amamos. Então está no tempo de nós cuidarmos, de não sermos egoístas e perceber que estamos a ultrapassar aquilo que necessitamos. Mas, Já Sônia, está. Sim, diz. eu acho que o que é importante, que ó, uma coisa que a gente sempre costuma, você e eu, a gente sempre gosta de fazer isso, né? É trazer isso tudo para o hoje. A gente está falando de planeta, 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 mas o hoje. O que você faz? Economizar quando você vai lavar a louça, quando você vai tomar um banho, quando vai escovar os dentes, quando vai molhar suas plantas. Então, economizar a partir daí. Infelizmente, a gente precisa ainda da água para algumas outras coisas, até para poder fazer a nossa roupa, né? Mas eu sou arquiteta, eu lembro na época quando estudei arquitetura, a gente teve que estudar sobre isso. O que era realmente sustentável, né? Então, infelizmente, a gente depende
da água para isso. Mas se a gente começar, se a gente fizer os pequenos detalhes, inclusive a reciclagem, porque para reciclar e para poder se construir, reconstruir um papel, por exemplo, precisa de água, né? Então, eu falar, mas eu estou jogando papel, eu não estou jogando água. Então, pensar nessa outra parte também. Então, fazer é o consumo consciente de tudo. O consumo consciente para a sua vida e o consumo consciente do seu próprio pensamento, né? Sem querer ser o que eu costumo dizer assim, um eco chato, mas o mais consciente possível. Aos poucos você vai treinando, vai adaptando as suas rotinas. Antes eu lavava a louça tranquilamente com a torneira aberta. Hoje eu penso muito, me incomoda se alguém fica com aquela torneira escorrendo. Eu falo assim, podia fechar um pouquinho, e saboa tudo, depois lava. Porque hoje para mim já me incomoda, né? Então aos poucos isso vai começar, a gente vai acabar se corrigindo, né, nessas pequenas ações. Eu acho interessante que as dificuldades económicas fazem nós cuidarmos do planeta. Porque eu estava a falar disto, eu estava-me a lembrar da minha avó, estava-me a lembrar do meu padrasto, estava-me a lembrar daquelas pessoas que diziam lava a louça sem a água a correr. Isso é boa primeiro, porque isto era para economizar dinheiro. Mas na realidade isto não é só para economizar dinheiro, é para economizar a nossa própria vida. E outra coisa, nós comemos mais do que necessitamos. Já o nosso querido Mahatma Gandhi dizia que nós devíamos beber como comemos e comer como bebíamos, porque nós bebíamos muita pouca água, que faz imensamente falta, e comíamos demais. Já naquela época, estamos a falar no início do século XX, ok? Portanto, pensemos sobre isto. E pensemos outra coisa. Uma coisa que o Chico disse, que era o que eu ia trazer há pouco quando eu falou, né? Que é, Chico Xavier diz que morrem mais pessoas, já ele dizia, mais pessoas por excesso de comida do que por falta de comida. E isto diz-nos exatamente os relatórios. Nós temos muitas pessoas a morrerem com doenças gravíssimas porque comem demais, em excesso, e alimentos que não são benéficos para si próprios. Bebem de menos a água. Exato. E bebem de menos água. Depois acaba por lesar o rim e outros órgãos, não é? Pronto. Porque quando eu como demais, também necessito mais água para poder que as coisas funcionem. Portanto, acaba por haver aqui um desequilíbrio. Então, o que é que acontece? Porquê é que nós comemos demais? Há uma razão. É uma fome emocional. Eu estou desequilibrada. Então, da mesma forma que eu procuro o vício do álcool, das drogas, do sexo e outros para tentar comatar a minha falta de, de, de amor, não é? No fundo, que eu não consigo sentir amor, então procuro naquilo que não é o amor, como aconteceu com o marido de Magdala. E o que acontece é que eu vou então tentar compensar com isso. Porquê? Porque eu quando como, há como uma reação do meu próprio psiquismo, como se eu tivesse a ser alimentada, mas depois vem outra vez o vazio. Porque aquilo que me levou àquilo é exatamente a falta de amor que eu sinto dentro de mim própria. Não é amor dos outros, é eu amar. Nós usamos muito aqui a oração de Francisco de Assis, mas faz todo o sentido. Porque sem amar o outro e sem me amar a mim mesma, é impossível eu sentir-me alimentado. Eu até posso ter ao meu lado a pessoa mais amorosa do mundo, mas se eu não amo, eu não vou sentir que aquela pessoa me ama. Eu vou sentir que não sou amado. Eu posso ter o maior cuidador da vida na minha vida, o meu marido, a minha mulher, o meu filho. Eu vou sempre, se eu não me amar, eu não vou sentir que estou a ser amada. Eu vou ser de tal maneira querer que ele me compense a minha falta de amor, que eu vou sugá-lo de alguma maneira. Para que ele me compense naquilo que sou eu própria, que tenho que fazer a transformação. E os alimentos e os vícios têm a ver com isto. Então, nós temos que começar a compreender que é necessário disciplina para tudo na vida. Para o pensamento, que como nós agora aqui aprendemos, tem influência em tudo à nossa volta, inclusive no nosso próprio corpo físico, já que ele é água, né? Eu disse isso muito bem há pouco. Como também dá origem a muitas doenças que eram evitáveis. Por exemplo, quando nós estamos irritados, o nosso coração bombeia excessivamente
E muitas pessoas sentem dor no estômago, ficam mal dispostas. Porquê? Porque o nosso organismo é fluido cósmico universal, é condutor, tem água e leva para aquele órgão. Então nós precisamos ter esta compreensão de tentar, dentro daquilo que é possível, como diz a EOE muito bem, não é? De irmos a pouco e pouco modificando pequenos gestos, começando a comer um pouquinho menos de carne, só comer o que é essencial, beber mais água, várias outras coisas que nós podemos fazer que nos vão permitir ter uma vida mais sustentável e mais equilíbrio para nós próprios e menos doenças. E ele acabou por cair, já há pouco também caiu, isto às vezes acontece com as redes. O Evangelho por hoje, eu penso que será exatamente isto, e ela diz que está aqui, mas neste momento não está visível. E o que nós vamos fazer agora é pedir aos benfeitores amigos que façam a fluidificação das águas que estão junto a vós, como a eu pediu, que elas possam ser o remédio salutar ao nosso corpo e ao nosso espírito, pedindo aos benfeitores amigos, em oração, que cuidem do nosso planeta, que nós possamos estar mais receptivos à sua ajuda, ao seu amparo, à sua inspiração, que nós possamos cada vez mais ser mais fraternos, mais amorosos uns com os outros, começando pelos nossos de casa, ampliando para aqueles que são nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho e todos aqueles que se encontram em grande sofrimento, que estão praticando atos mais complicados, os quais vão ter que dar contas mais tarde na sua própria consciência, mas que estão tão necessitados de amor. Porque quem age na agressividade é alguém que o amor não se faz presente. Que as bênçãos divinas fiquem connosco e que a oração bendita que Jesus nos ensinou possa também ser esse alívio. Eu hoje vou dizer o Pai Nosso, porque o Pai Nosso está no Evangelho segundo o Espiritismo e é a oração mais completa e também é uma oração transversal a todos aqueles que possam estar aqui a assistir e que não sejam espíritas. Pai Nosso, que estais em todo o universo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os outros mundos. O pão nosso, do corpo e do espírito. Dai-nos hoje e sempre que necessitemos. Perdoai-nos, Senhor, as nossas fraquezas pecadoras, assim como nós perdoamos a quem nos haja ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amparai-nos nas nossas provações, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Com a certeza de que não estamos sós, com a certeza que os benfeitores amigos se fazem presentes, terminamos por hoje o nosso Evangelho e a nossa eu, que de momento não está visível, acabou de dizer aqui que assim seja e desejo-vos a todos vós uma boa noite e muito obrigada pela vossa presença e pelo vosso amor e pelo vosso carinho. Boa noite para todos. Boa noite, Sônia. Boa noite, minha linda.